Então, Você tem um trabalho muito interessante, muito bacana no Bratando Brasil Paralelo, fez parte da Terça Livre, e a gente já quer começar por aí, né? Nessa questão do jornalismo da TV aberta, por essa grande força que foi a rede social. Sim. O Terça Livre, ele foi esse divisor de águas entre as informações que passavam nas TVs abertas em relação à rede social? foi. Foi porque é o seguinte, quando você tem a internet, em determinado momento do desenvolvimento da internet, cria-se um conceito chamado Web 2.0. Ou seja, é quando as páginas elas não são mais apenas informações que são colocadas lá para as pessoas lerem. As pessoas passam a interagir, né? O conceito de Web 2.0. E o jornalismo, quando vai para a web, não é mais a voz do jornalista na TV aberta, que ele chega lá, fala o que ele quer, e olha para a câmera no final da noite e fala assim, boa noite. E acabou, o assunto está encerrado, não se pode mais discutir sobre aquilo. O jornalista ele tem o ponto final naquele assunto. A internet acabou com isso. As pessoas elas participam ativamente. Sim. E na internet é uma democracia feita. Né? Sim. Por muito tempo a esquerda falou, vamos democratizar a TV. E vamos dar espaço para todo mundo. Mas é mentira. Eles falam democratizar a TV, o que eles estão chamando de público é o que a Rússia chamaria de soviete, né? Com certeza. É só gente deles ali Com dentro certeza. e fala assim, não, vamos lá, agora todo mundo vai falar. Quem é todo mundo? Não, todo mundo que eu Que quero. escolher. Todo mundo quer mundo escolher, quer, né? Então ficou muito tempo esse papo de democratizar a mídia. Só que com o Web 2.0, a mídia foi abandonada. Os estúdios de televisão estão com uma defasagem de público. Há pouco tempo saiu um ator da Globo, ele deu uma entrevista que ele falou uma verdade muito dolorosa, acho que pros Marinho lá. Ele falou, olha, a Globo não tem mais a mesma audiência. E é verdade, acabou. Vai ver as medidas do Cantar Ibope lá, é só eu que estou falando. Né? Teve uma série de jornais que fecharam, etc. Mas também, por quê? Porque por um tempo a TV teve um jornalismo muito legal. Mas dos anos 90 para cá, você tem uma ocupação de militância dentro das redações que fica insuportável. No primeiro momento você fica desconfiado. Você fala, mas não tá... Sabe como o Raul Seixas fala naquela Metrô 743, né? Ele fala, tá muito bandeira. Não, você fala, será que é isso mesmo? Será que esse cara não tá puxando o saco de ninguém, dando uma que ele é sério ali? Verdade. E tem um momento que não dá. Sabe, você fala, olha, os caras, desculpa, você não é jornalista, você é publicitário daquele partido, cara. Você tá fazendo propaganda disso daí, você não tá fazendo... Mas pro povo entender isso, e a gente vai falar dentro dessa nossa época, a gente tinha uma credibilidade gigantesca nas redes abertas. O que eles falavam para nós era lei. Então, até você entender que as informações que chegavam eram o que eles queriam que você soubesse. E como? E como queria. Eu ia transmitir. Eu falava que nós éramos a grande massa de manobra desses caras, né? Vai ficar do meu lado se o governo estiver do nosso lado e estiver fazendo o que a gente quer. Não vai ficar do seu lado porque a gente vai começar a falar mal. E o povo abraçava muito essa conversa, né? Aí depois que começou esse crescimento da rede social, que começou a ter trazer os jornalistas independentes, né? Que não faziam parte das grandes mídias, e começar a dar o contraponto nisso, né? Aí que a audiência começou a cair. Sim. Porque o povo começou a entender, né? Quem utilizar a rede social agora de uma forma crescente pode se dar bem. Eu acho que é aí que o Terça Livre entrou, né? Com esse viés, com profissionais bons que os caras batiam. O Terça Livre, pelo que eu entendo, é o seguinte. Eu estive lá por muito tempo, né? Então, assim, na época, você sabe que ter poder, quem estuda de verdade a política, não só no país como fora, tanto a evolução da esquerda no mundo, quanto o que significa direita e por aí afora, você tem uma camada intelectual e depois você tem uma camada política. Sempre funciona assim. No caso, você vai perceber que ter poder não é ter gente eleita com cargo político, não é ter deputado, não é ter senador. É isso mesmo. Isso é só política de faz de conta. Ali, você tem, hoje o Congresso é conservador, em tese, porque a maioria de lá é de direita. Sim.
E quem que tá passando? Aí, Quem que tá conseguindo passar, fazer o que quer. fazer o que quer? Porque tá lá negociando emenda, tá lá negociando cargo, etc. É relativo. Agora, o que é ter poder? Ter poder é você ter sindicato, redação de jornal e reitoria de universidade. Por quê? Você vai supor o seguinte, o Lula quer resolver essa questão dele com o Roberto Campos. Ele não precisa ficar discutindo, debatendo. Ele liga para uma CUT da vida, para uma central sindical, turma sei lá, do Paulinho da Força, fala greve bancária amanhã. Você imagina um dia de agências bancárias fechadas, o prejuízo que não dava no bolso de um banqueiro. O pessoal liga desesperado. Ô, Haddad, pelo amor de Deus, por que tá tendo greve? Aí vocês são da esquerda, aí tudo. Não, sabe o que é? Tira o Roberto Campos de lá que a greve acaba. O pessoal que vai estar na rua vai estar pensando que é por aumento salarial. Mas lá dentro, internamente, eles estão discutindo isso. Então eles têm moeda de troca. Isso é política. E quantos deputados ele precisou para fazer isso? Para caso ele resolva fazer um negócio desse? Nenhum. Ele trava um setor da economia, acabou. Redação de jornal, a gente sabe, ó, o que a população precisa saber? O que o jornal vai falar. Então eles vão decidir isso. É novidade? Não, na Rússia já foi feito. Olha o Pravda, era o quê? Era isso. Né? Em Cuba tinha o Grama, né? Era isso. Você tendo a redação de jornal, você controla o fluxo das informações, que era o que o Stalin falava na Rússia. Exatamente. E você tendo a reitoria de universidade, você faz o seguinte, quando você quer acabar com o debate público, fulano tem uma opinião de direita, outro tem opinião de esquerda, eles estão debatendo e não se chega a um consenso, acho que o cara da direita vai vencer. Depois você pega isso aconteceu muito em 2017, não sei se você lembra, no caso do desarmamento. Foi. A Globo levava só Folha, etc., levava só os especialistas deles. Falou, pô, e o Bené Barbosa? Por que ele nunca vai? Né? O Bené Barbosa é o maior especialista em Estatuto de Desarmamento do Brasil, porque ele é contra. Na hora que começaram a armar debates e chamar o Bené Barbosa, ele triturar os caras ali, não pode ter esse debate. O que você faz para acabar com o debate público? Você chama uma universidade, que você tem a reitoria, que você tem o conselho, que você tem todo o corpo docente. Você chama fala, pessoal, fabrica uma pesquisa que me diz que eu tô certo. Então, os caras fabricam a pesquisa e tá lá. Ah, não, ó, daqui pra frente não tem mais debate público. Porque você tem, a opinião pública acabou. Você tem uma pesquisa científica aqui, assinada por um... Né? Que eles escolheram. Que eles querem resultado. Então você fala, agora, você vai debater com isso, você não tem mais debate. Então, enquanto a direita não tiver reitoria de universidade, redação de jornal, e não tiver sindicatos, não vai controlar o poder. Vocês viram esses dias o Zema, lá em Minas Gerais? Sim. Ele chegou e falou assim, foi mês passado, né? Vamos combater o consórcio do Nordeste. O que é o consórcio do Nordeste? É um grupo que combina os governos dos 9 estados do Nordeste. Vamos criar o consórcio do Sul e Sudeste. O Dino foi chamar o cara... Tava querendo separar o Brasil. É de separatista. Separatista. É um exagero louco. O cara, o que ele falou? Ele falou o seguinte, nós vamos equilibrar as forças políticas. São um pessoal aqui que tem a voz ativa, que tem 9 estados na mão. Ou seja, tem um colégio eleitoral num bloco uníssono ali. Um novo colégio eleitoral, né? Criou uma região do Brasil como colégio eleitoral. Isso é óbvio, obviedade. O Zema propôs equilibrar essa força com o Sul e Sudeste. Já foi combatido de início. O Terça Livre, ele entra nesse ponto. Por quê? Porque não existia, e acho que hoje ainda não existe. Hoje eu não tentaria, porque eu não acredito mais. Mas assim, não existe espaço para gente de direita nas redações de jornais. O que eles colocam lá é só... Sabe a direita permitida? Sim. Esse cara tá aqui, ele é uma direita pelo não muito. Ele é de direita, mas ele vai ficar sendo xingado de fascista e falando assim, sou pela democracia, me dá minha gravatinha borboleta aqui, que eu não... Porque, inclusive, a minha opinião, não sei o que, não sei o que. É aquele cara... Que não gera problema. Água com açúcar ali, que ele... então, esse é o direitista de redação de... Sabe, você chega lá na Folha, tem 60 colunistas lá. É isso aí. Você vai... Quem é que tá falando pela direita de verdade? Quem que vocaliza na hora de articular a sua opinião? Não tinha espaço. E o Alan, na época ele com o Ítalo, o Alan e o Ítalo Lorenzon, eles criaram o Terça Livre sem essa vamos dizer, essa presunção de que vão
que queriam ocupar o espaço. O Terça Livre, sabe por que chamava Terça Livre? Porque quando eles iam fazer os vídeos, só os dois falando de política, sem nenhuma grande expectativa, Sim. eles faziam as terças-feiras, porque os outros dias eu tô ocupado, então terça tá livre. é essa história. Caraca. E o negócio foi crescendo, porque o número de pessoas que queriam ouvir eles falando foi crescendo muito. Crescendo. De repente o negócio estourou, ficou daquele tamanho. O Alan e o Hitler, eles fizeram uma coisa que, assim, a esquerda vai combater isso eternamente, mas eles não vão conseguir porque eles estão querendo lutar contra a natureza humana. Quando você chega ali e fala assim, sabe aqueles desenhos do Pica-Pau, do Tiny Toons, que tem uma represa que vai estourar e o sujeito chegar e põe o dedo ele põe o dedo numa rachadura e acha que vai solucionar tudo? É o que eles estão fazendo. Existe uma demanda de pessoas querendo ouvir opiniões que não sejam daquele mainstream esquerdista, sabe? Falando que o que é política? É você falar de economia, infraestrutura, saúde, educação, etc. Não! É você falar de minorias. Falar de política é falar de minorias. Você fala, irmão, tem uma massa de desempregados na rua, os negros estão passando fome. Não, você só pode falar das minorias aqui, que não sei o que, tudo vira luta de classe. E as pessoas vão se cansando disso, porque o cidadão José está desempregado. A inflação tá aí, o cara tá subindo o preço das coisas, ele dá os 10 reais que ele dava pra mulher no mercadinho comprar o leite e pão, ela tá comprando só o pão agora, não volta com o leite. O que é? Aí a pergunta, Ele não o que tá que preocupado. acontecendo? E aí ele começa a falar, o que tá acontecendo? Eu quero entender. Ele vai pra frente da TV, ele liga lá e o pessoal, não, porque o Lula é uma maravilha. E você olha, e o cara olha e fala, não é não, cara, eu tô desempregado aqui. Então, esse tempo que o Brasil passou, 2 gestões Lula, uma gestão e meia da Dilma, depois meia do Temer, que ele tentou fazer alguma coisa ali, mas não era o suficiente nem de longe. Isso daí gerou uma demanda para as pessoas entenderem o que é que está acontecendo. E nessa época eles foram para, olha, eu quero comprar sorvete de limão. Todo mundo está oferecendo de flocos, mas tem um cara lá chamado Terça Livre que teve limão. Vai todo mundo para lá. É coisa natural. Recentemente, depois que o Terça Livre foi, vamos dizer assim, combatido daquele jeito, né? Foi exterminado praticamente, agora ele está de volta, mas em outros lugares, né? Combatido daquele jeito pelas autoridades, por assim dizer, né? Para ser bem grosseiro. Quem que foi ocupar essa demanda? Que falou, não, tem uma demanda de gente querendo ouvir o contraponto e é muito grande. Foi a Jovem Pan. É isso aí. Né? Entendeu E foi atender. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!